Saudações ao Deus Santo e Vivo, Melquisedeque Lisbete. Honra e louvores a que nos guia ao supremo chamamento, Cristo Lisbete. Como povo de Deus, temos temor reverente e o demonstramos a Deus Melquisedeque Lisbete com a ação de amor, e a mesma nos leva à purificação, limpeza e perfeição necessárias para adquirir, manter e desfrutar da vida eterna. Somente Cristo Lisbete é a autora de eterna salvação, sendo nosso modelo exemplar para sermos aperfeiçoados através da obediência, e o fazemos com temor reverente. Foi por causa de seu temor reverente que Cristo Lisbete foi ouvida por um povo obediente e fiel, jamais visto sendo levantado neste último tempo para adquirir a perfeição eterna de glória em glória, em sua mesma imagem, chegando todos à unidade da fé e do conhecimento da esposa de Deus, a um varão perfeito, sendo Cristo mesma a nossa cabeça e a ajuda idônea. Graças ao nosso modelo a seguir, Cristo Lisbete, nós somos aperfeiçoados pelo que padecemos, aprendendo obediência, como escreveu Paulo, para chegar à meta e ganhar o prêmio de Deus, o supremo chamamento, através de Cristo Lisbete. Filipenses 3, 13 ao 14. No escrito anterior, vimos evidências contundentes de que Cristo Lisbete já derrubou a serpente antiga, e ela, como livro aberto, tirou os selos e revelou o seguinte sobre Moisés. Escute bem os detalhes. Eu farei que para o faraó, para a mente carnal de Moisés, te pareças com Deus. Êxodo 7:1. Outra versão diz: olhe, vou permitir que atues em meu lugar perante o faraó. Deus deu poder a Moisés e ele creu ser melhor que Deus. Seu coração se enalteceu, como se lê em Ezequiel 28:2, falando do rei de Tiro, figura de Moisés. Porquanto se enalteceu teu coração, mente, e disseste: eu sou um Deus, no trono de Deus, Melquisedeque Lisbete, estou assentado. Moisés era um modelo, o selo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28:12. O verso 13 de Ezequiel 28 narra como Moisés estava adornado, vestido de todo o tipo de pedras preciosas. Há um detalhe interessante em Ezequiel 28:13, onde menciona: os primores de teus tamborins e flautas estiveram preparados para Moisés no dia de tua criação. Um filho, como criação de Deus, Melquisedeque Lisbete, ao estar no horto ou jardim do Éden, tem a posição de herdeiro e co-herdeiro com Cristo, porque está vestido com vestiduras limpas e resplandecentes, figura da limpeza e da reconciliação das duas naturezas, a espiritual e a carnal. As frases eu farei que para o faraó te pareças com Deus, e eu sou um Deus no trono de Deus, Melquisedeque Lisbete, e estou assentado, tem um cumprimento profético importante nos escritos paulinos, no marco da segunda manifestação de Cristo Lisbete. Leiamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao 4. Mas com respeito à vinda, regresso de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Lisbete, e nossa reunião com ela, vos rogamos, irmãos, que não vos deixei mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, não se deixem assustar, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor está próximo.
Quais acontecimentos importantes ocorreram hoje como sinal na segunda manifestação de Cristo? Verso 3. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque Cristo Lisbete não virá, sem que antes venha a apostasia, a crença em Deus como um só, apartando-se da verdade de Deus como dois em um, e se manifeste o homem de pecado. Se descobrirá o homem malvado, Moisés, o filho de perdição, o que está condenado à destruição. Verso 4. O qual se opõe. Moisés é o opositor e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Moisés se levantou contra tudo o que levava o nome de Deus Mãe, que merece ser adorada. Seu ensinamento reconhece somente a um Deus. Trouxe o monoteísmo, tanto que se senta no templo de Deus como Deus. Em sua mente, seus pensamentos, acha que é melhor que Deus, porque não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? 1 Coríntios 3,16. Desde a mente devemos fidelidade a Deus, porque somos seu templo. Deus Mãe já trouxe isso à luz. O Altíssimo deu a Moisés a autoridade e o domínio para usar seu poderoso nome, mas sua mente terrenal e sua avareza de poder foram tão grandes que o escondeu, não deu culto à glória ao Criador e se pôs no lugar do Todo-Poderoso. Se lê, não pensam como fazem que meu povo se esqueça de meu nome, com seus sonhos que cada um conta a seu companheiro, de modo que seus pais se esqueceram de meu nome por Baal, Moisés. Jeremias 23, 2. Profetizado está, o nome de Melquisedeque Lisbete não seria invocado por Moisés, Egito. Moisés escondeu o nome grande de Deus e somente apresentou a Deus Pai como um. Por isso ensinou: ouça Israel, Jeová nosso Deus, Jeová um é. Deuteronômio 6,4, Zacarias 14,9. Hoje sabemos que Deus, Jeová, Melquisedeque Lisbete, é dois em um. Por isso, quando Moisés falou ao faraó, disse: eu sou o que sou, referindo-se a si mesmo, e não disse ou mencionou o nome de Melquisedeque Lisbete, que o havia enviado. Um filho fiel e submetido é um Deus, por ser filho espiritual de Melquisedeque Lisbete. Por isso Moisés foi um filho, ou um Deus perfeito e formoso espiritualmente, até que se achou maldade nele e morreu. Se lê em Salmos 82, 6. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Mas, aqui há um mas, um defeito, uma dificuldade, uma correção. Ou somos filhos de honra, ou filhos de desonra. Ou somos vasos preparados para a glória, ou vasos de ira, preparados para a destruição, a morte física. Sigamos no verso 7 de Salmos 82. Mas como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis, como Moisés, o filho de perdição, de destruição. Em outra versão se lê assim: apesar disso, morrerão como todo homem, cairão como qualquer tirano. Moisés foi um opressor, um ditador, um déspota com seu povo, sua mente, e com o povo infiel de Israel. Mas graças à manifestação de nossa mãe espiritual, hoje também podemos identificar a Moisés como luzeiro,
filho da manhã, que foi um vaso de luz, essa árvore frondosa que foi cortada, a grande Babilônia, a mãe das rameiras. Moisés se prostituiu, fornicou com as nações, dando-lhe seu falso ensinamento, nascendo assim os filhos de escravidão de Agar. Moisés era o mistério da iniquidade, esse plano secreto de maldade que esteve oculto por muitos séculos. Se o mistério da vontade de Deus é que seus filhos obedeçam a Cristo, sua esposa, para que não morram, o mistério da iniquidade era todo o contrário, não dar a conhecer a esposa de Deus, o Cristo. Por isso Moisés quis ocultá-la e não lhe deu a honra. E por culpa de Moisés, todos os que creem no que Moisés ensinou, o monoteísmo, e não em Deus, como dois em um, seguirão morrendo. Essa atitude mosaica representa a essa mulher voluptuosa, a mente carnal, que incita ao pecado, a negar a Cristo como mulher. É o mesmo destruidor, porque seu império de morte aniquilaria as gerações de Deus, ocultando este mistério até a aparição de Cristo Lisbete. Agora vejamos outro ângulo da profunda revelação do livro aberto, Deus Mãe, que nos revela outros títulos de Moisés que passaram despercebidos até agora. Número 1, o anjo do abismo, ou Abaddon em hebraico, mas em grego é Apolion, destruidor. Moisés encarcerou ao povo com sua lei e o destruiu. Esse povo de Deus foi destruído por Moisés, porque lhes faltou o conhecimento de Deus Mãe, que Moisés ocultou. Número 2, o acusador. Sua lei nos acusava sempre, porque ninguém podia cumprir essa lei adulterada. Somente Cristo Lisbete, nossa Salvadora, cumpriu a lei de Deus e nos ensinou como cumpri-la. Se lê, não penseis que eu vou acusá-los perante o Pai. Há quem vos acuse, Moisés, em quem tendes vossa esperança. João 5,45. Número 3, o adversário ou inimigo, o diabo. Com astúcia, a serpente praticou o pecado desde o princípio ao opor-se a Deus como dois em um. Número 4, Belial, ou opositor. Sem que os dois povos estejam reconciliados, não pode haver concordância entre a mente espiritual, Cristo, e a mente terrenal, Moisés. Se lê, não pode haver harmonia entre Cristo Lisbete e o diabo, Moisés, nem entre um crente e um incrédulo. Número 5, Beuzebu. Moisés é o príncipe dos demônios. Um demônio é uma pessoa que utiliza seu corpo físico para andar nos desejos enganosos de sua carne. Moisés, opondo-se assim à doutrina de Espírito de Deus Mãe. Número 6, o maligno. Moisés regou sua maldade através da lei adulterada. Por isso, o mundo ficou debaixo de seu poder. Com a fé de Cristo Lisbete, apagamos os dardos de fogo, os desejos carnais do maligno. Número 7, o príncipe deste mundo. Moisés foi o príncipe do Egito, figura do que aconteceu com o mundo, que foi governado por sua falsa doutrina de maldade. O mundo carne foi coberto por Moisés. Número 8, governador das trevas deste século. Moisés governou as mentes de todas as gerações com sua errada doutrina. Hoje, Cristo Lisbete nos livrou dele, das trevas,
chamando-nos à sua luz admirável. Por Moisés não amar, por odiar e matar ao seu irmão, morreu em trevas. Número 9. O tentador. A mente mosaica tenta-nos para provar-nos experiência vivida não somente pelo Cristo presente hoje, senão por toda a sua semente. Número 10. O príncipe da potestade do ar. A corrente deste mundo é seguir os ensinamentos de Moisés, que foram divulgados de muitas maneiras até o dia de hoje, dando-lhes outro espírito, ensinamento, contrário ao Cristo, o mesmo que opera nos filhos de desobediência, como Moisés. Número 11. O ladrão. Claro está que Moisés veio para furtar a herança de Deus como 2 em 1, para matar ao irmão, para destruir ao seu povo, matá-lo fisicamente. Como vimos anteriormente, o pecado de Moisés teve consequências não só para ele, como cabeça do mal, como para todo o povo de Deus, antes da manifestação de Cristo Lisbete. Vejamos outro ângulo profético deste filho desobediente de Deus. Ezequiel 26, versículos 19 ao 21. Vou deixar-te em ruínas, cidade assolada, como as cidades onde ninguém vive. Vou fazer com que te cubram as águas profundas do mar. Devorou sua serpente antiga, e te afundarás até onde estão os mortos. O povo que viveu no passado foi tirado da mente de Deus e morreu fisicamente. Te lançarei no mais profundo da terra, ao mundo, ao Egito, e viverás entre os que já morreram, os carnais insensatos. Verso 21. Te converterei em algo terrível, e deixarás de existir. Espanto serás, e deixarás de ser. Te buscarão e jamais voltarão a encontrar-te. Eu, o Senhor Melquisedeque Lisbete, o afirmo. O esplendor de Moisés é coisa do passado, por isso diz: te converterei em algo terrível, e deixarás de existir. Espanto serás, e deixarás de ser. Em outras palavras, Moisés não é o que pensávamos, é a serpente antiga. Foi um vaso preparado para abrigar a maldade por sua desobediência. Foi pesado na balança e foi encontrado em falta. Levando em consideração todos esses aspectos, vejamos outro ângulo do mistério da iniquidade, escondido por séculos. Número 1. Moisés, além de ser Satanás, é o anjo caído, porque roubou a glória de Deus, como 2 em 1. Moisés usurpou seu nome e seu poder. Se analisarmos a história atual, há uma característica predominante nos judeus praticantes da lei mosaica. Eles não creem em Cristo como Messias. Por quê? Porque Moisés roubou essa glória de Deus Mãe dentro de seu próprio povo. Ainda esperam a vinda do Messias, são os mais dignos de lástima. Moisés se envaideceu e não deu glória ao seu Deus Criador. Sua beleza, seu conhecimento, o encheu de orgulho. Seu esplendor pôs sua sabedoria a perder, como fazem as insensatas hoje. Número 2. Adão, Moisés ou o diabo são o mesmo. Portanto, com base em Hebreus 2,14, Moisés tinha o império da morte. Hoje, a esposa de Deus tem esse domínio. Escrito está: eu sou a que vive, estive morta, mas agora vivo para sempre. Eu tenho as chaves do reino da morte. Apocalipse 1,18. Somente a Cristo Lisbete, a que está assentada à destra de Deus Pai, estão sujeitos os anjos, autoridades e potestades.
Ela, como Alfa e Ômega, tem domínio sobre a morte. Número 3. A mente de Moisés se enalteceu, foi arrogante por sua dura cerviz, rebeldia, se encheu de muitas contratações depois de falar com Deus Mãe. Essa é a razão do porquê quebrou as tábuas da lei, e ele mesmo acabou escrevendo sua própria lei, as escreveu em um livro. Se lê, e quando Moisés acabou de escrever as palavras desta lei em um livro, até concluir-se, Deuteronômio 31, 24 ao 27, porque Moisés teve que escrever esta lei, se Deus já tinha dado pela segunda vez nas tábuas de pedra? Assim iniciou a adulteração da lei, ou seja, a pluma mentirosa dos escribas. Ele mesmo diz: Moisés e os anciãos de Israel deram ao povo as seguintes ordens: cumpram tudo o que hoje eu lhes ordenei. Deuteronômio 27, 1. Porque eu sei que depois de minha morte vão se corromper e vão deixar o caminho que lhes ordenei para seguir. Deuteronômio 31, 29. Todos nós conhecemos que quando Moisés subiu ao monte de Deus para estar com Deus Mãe em pessoa e receber a lei, escrita por seu dedo, o dedo de Deus. Como Moisés já tinha contratações em sua mente, seus dois povos, a mente terrenal e a espiritual, estavam em luta, e ao ser mordido pela serpente antiga, seu Adão, sua carne, e por não confiar em Deus Pai e Mãe, quebrou as tábuas, figura de não aceitar o mandato de Deus para ele. Não aceitou a Deus como dois em um, desprezou sua palavra. Êxodo 31, 18. Se lê em Êxodo 32, 19. E aconteceu que quando ele, Moisés, chegou ao acampamento e viu ao bezerro e as danças, ardeu a ira de Moisés e atirou as tábuas das suas mãos e as quebrou ao pé do monte, diante da presença de Deus Mãe. Verso 20. Em seguida, agarrou o bezerro e o lançou no fogo. Depois o esmagou até fazê-lo virar pó, e o pó aspergiu sobre a água. Então fez com que os israelitas bebessem daquela água. A Moisés foi dito: maldita será a terra por tua causa. Com o suor de teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, porque dela foste tirado, pois pó és e ao pó voltarás. Terra és e em terra te converterás. Gênesis 3, 17 e 19. A ira de Moisés foi porque Cristo lhe disse que não poderia servir a dois senhores. Não poderia viver nos deleites carnais e servir a Deus, Melquisedeque e Lisbete. E isso lhe deu ira, como a muitos que se apartaram da videira verdadeira, Cristo Lisbete. Todos eles morrerão por sua deslealdade. Sua terra agora é maldita, e somente os seguem corrupção e morte. Essa terra foi maldita pelo pecado de Moisés, e este amaldiçoou as gerações, dando-lhes de beber de seu falso ensinamento, a adulteração da lei. Essa terra é onde Deus lavra e semeia sua semente. Somos nós, seus filhos, e é utilizada para formar sua criação na mente. Daí sai todo tipo de árvore, dependendo de como nosso terreno recebe a semente.
Esse bezerro representa a idolatria que posteriormente o povo de Israel teria por Moisés, que substituiu a Deus perante o povo e quis tomar seu lugar. A frase, e Moisés atirou as tábuas de suas mãos e as quebrou ao pé do monte, ante a presença de Deus Mãe, como se expressou anteriormente, é figura de não aceitar e desprezar o mandato divino. Êxodo 32, 19. Escrito está em Isaías 30, 12 e 13. Porque desprezastes esta palavra, a Deus Mãe, e confiastes na violência e na iniquidade, o pecado de Moisés, e nisso vos apoiastes, portanto, vos será esse pecado no jardim do Éden, sua mente, como fenda que ameaça virar ruína, estendendo-se em uma parede elevada, muro, cuja queda vem súbita e repentinamente. Cristo rachou e fez cair o império da morte, derrubando assim a parede divisória entre os dois povos, hoje reconciliados. Verso 14. E quebrará, como se quebra um vaso doleiro, que sem misericórdia o faz em pedaços. Hoje Cristo Lisbete tirou de Moisés o poder da morte, tanto que entre os pedaços não se encontram cacos para trazer fogo ao lar, ou para tirar água do poço. Cristo Lisbete deu a liberdade aos cativos, destruindo essa escravidão perpétua de Moisés. Moisés foi um covarde, um incrédulo, um abominável, um homicida, um fornicário, um feiticeiro, um idólatra e um mentiroso. Nele se cumprem as 7 coisas que o Senhor Melquisedeque Lisbete odeia: os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos iníquos, os pés que se apressam para correr e fazer o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Provérbios 6, 16 ao 19. Moisés, com sua lei, foi o culpado pela destruição de todas as gerações anteriores, porque nunca abriu o cárcere aos presos. Inclusive, Cristo, em sua primeira manifestação, foi assassinada pela influência de Moisés, porque sua lei fez com que os homens amassem mais as tradições e costumes, invalidando assim a verdadeira essência da lei de Deus, que é amar a Deus como 2 em 1 sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Mas não fizeram isso com Cristo Maria, a viram como uma simples mulher e a assassinaram. Por isso Moisés é um assassino desde o princípio da criação espiritual. Cristo sempre lhes dizia: eu vim no nome do Pai e não me recebeste. Eu e o Pai, um somos. João 5,43 e 10,30. Aí Cristo Maria estava apresentando a Deus como 2 em 1, Pai e Mãe. Ela nunca se apresentava sozinha, como é a tradição doutrinal de Moisés, que ao ignorar a Deus Mãe, apresentou ao mundo a um Deus único, ao Deus Pai. Daí nasce o monoteísmo, um só Deus, que hoje é derrubado por Cristo Lisbete. O monoteísmo de Moisés trouxe morte e Deus, como 2 em 1, nos trouxe a vida eterna. Outro detalhe é que Moisés não deu essa mensagem ao povo de Deus, porque ao quebrar as 2 tábuas, figura das gêmeas, os 2 povos em sua mente, ocultou a mensagem de Deus Mãe, encheu-se de ira, se fez insensível, não quis alimentar ao seu irmão, não manifestou o amor para ajudá-lo a reconciliar-se, menosprezou sua mensagem. Aí foi quando Moisés se enfureceu contra seu próprio povo, sua mente. Esse proceder
Não é o que vimos em nossos pais, Melquisedeque e Lisbete, porque Cristo Lisbete está posta como sinal para que ninguém mate ao irmão mais velho, figura de Caim. Profeticamente se deixou escrito em Gênesis 4,15. Então, Jeová, Melquisedeque e Lisbete, pôs sinal, Cristo Lisbete, em Caim, o irmão mais velho, para que não o matasse qualquer que o achasse. Agora entendemos qual é a missão de Cristo Lisbete em sua segunda manifestação. Ela, como o sinal, não permite que alguém mate ao seu irmão mais velho, seu próximo, o desobediente. Nós, as primícias, temos a mente de Cristo. Portanto, sabemos amar ao nosso inimigo e ao nosso próximo, fazendo as pazes com ele. Ao fazermos isso, viveremos eternamente e em paz. Aqui é onde se aplica o borrão e conta nova para as insensatas, coisa que Moisés nunca fez. A união entre o homem espiritual e o homem terrenal é como um matrimônio, e é aqui onde se cumprem as bodas do Cordeiro. Todo filho de Deus tem que estar vestido para as bodas do Cordeiro, porque reconciliar as nossas duas naturezas na mente é como um matrimônio, é para sempre. Aí se cumpre o estar pronto para as bodas do Cordeiro fêmea, Cristo Lisbete. Se sabemos que vamos estar com essa pessoa para sempre, não viveremos toda a vida recordando-nos do passado, a passada maneira de viver, mas sim buscando a paz, como disse Paulo, esquecendo certamente o que fica para trás e estendendo-me para o que está adiante. Amemos ao irmão mais velho com paciência e mansidão, e fazendo isto, nossa oferta é aprovada. Essa é a essência de Deus como 2 em 1. Por isso se disse, não é bom que o homem, o irmão mais velho, o carnal, esteja só. Farei ajuda idônea. Cristo, o irmão mais novo, para ele. Gênesis 2:18. Número 4. Moisés condenou ao povo com sua lei de 613 mandamentos, quando são 2 os mandamentos que são importantes para amar como Deus te ensina a amar. Com ele se cumpre a essência de toda a lei. Isso se deveu a que ele mesmo a adulterou. Os 613 mandamentos consistiam em decretos, éditos, juízos, mandatos, ordens, ordenanças e preceitos que nem ele mesmo pôde cumprir. E é porque essas não foram as instruções da parte de Deus, como diz em Jeremias 7, do 22 ao 23. Leiamos: em verdade, quando eu tirei do Egito aos seus antepassados, não lhes disse nada, nem lhes ordenei nada sobre holocaustos e sacrifícios. O que sim os ordenei foi o seguinte: obedeçam-me, assim eu serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Conduzam-se conforme a tudo o que eu lhes ordenei, a fim de que lhes vá bem. Sobre os costumes ou tradições, Paulo os identifica como teorias e argumentos falsos dos homens e dos poderes que dominam este mundo. Essa lei continha decretos e ordenanças, estatutos, éditos. Nesse caso, a celebração das festas anuais, como a Páscoa, os pães sem levedura, Pentecostes, dia de expiação e tabernáculos ou cabanas. Assim também andam as virgens insensatas, sempre estão buscando datas para fazer uma festa e assim poder deleitar-se
em toda sua conduta desordenada, algo que o Deus deles havia parado muito antes de falecer. Após o exílio na Babilônia, o povo judeu anexou mais 2 festas anuais ao seu repertório, sendo estas a de Purim, estabelecida desde os tempos da rainha Ester, e a outra de dedicação, estabelecida desde o tempo dos Macabeus, celebrando a restauração de seu templo e do altar profanados por Antíoco Epifânio. Por exemplo, a Páscoa é uma festa anual que já não cabe mais, porque Cristo Lisbete é a Páscoa que já foi crucificada em sua mente. 1 Coríntios 5:7. Em outro escrito, veremos outros ângulos do mistério da iniquidade, ou ministério de morte de Moisés. Amada Mãe e Deus, Cristo Lisbete, nossa Salvadora, Libertadora e nossa luz, és a única que fez a paz em nossa mente. Escrito está: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo Lisbete nos fez livres, e não estejais outra vez sujeitos ao jugo da escravidão. A mente terrenal, Moisés, porque vós, irmãos, para a liberdade fostes chamados, porque a lei somente nesta palavra se cumpre: amarás a teu próximo, teu irmão, como a ti mesmo. Louvores à esposa de Deus, Cristo Lisbete, porque escrito está: então nascerá a tua luz como a alva, e tua salvação se deixará ver pronto, e tua justiça irá diante de ti, e a glória de Jeová, Melquisedeque Lisbete, será tua retaguarda. Amém. Aleluia.